E aí galera, bom, deu uma paradinha aqui no estacionamento, vou gravar aqui o nosso podcast. E eu sou o Gustavo Diniz e o assunto de hoje do nosso podcast é uma coisa que chama muita atenção, como a sociedade ainda não prestou atenção nisso, que são todas as nossas inteligências, né? Nós temos o QA, que é a inteligência de tenacidade, nós temos o QE, que é a inteligência emocional, e nós temos o QI, que é a inteligência de raciocínio e também de estudo, e nós temos o até algumas outras inteligências, né, como a inteligência financeira. Nós temos outras inteligências também. E principalmente uma inteligência que eu acho fundamental, que é uma teoria que eu criei, que é a inteligência da humildade. E como assim inteligência da humildade? A inteligência muitas vezes não é criada dentro do nosso período do que a gente sabe, e sim do que a gente sabe que a gente sabe, e do que a gente sabe que a gente não sabe e que a gente precisa. Então, essa falta de arrogância para buscar conteúdos, para buscar ajuda, para buscar conhecimento. Claro, não de uma maneira extrema, né? Nada, eu sempre falo isso nos podcasts, nada muito lá nem cá é positivo. Eu acredito que o ideal seja você fazer, por exemplo, uma verificação do que você realmente quer e do que você realmente precisa, tá? Então, por exemplo, algo que você entende como que você precisa, o que a maioria das pessoas que não fazem evoluções fazem é ter uma arrogância achando que não precisa daquilo. Então elas ficam arrogantes, elas ficam prepotentes, elas não têm nenhum pingo de humildade ao ponto de receber ajuda ou procurar ajuda especializada sobre aquele problema que ela tem. Essa inteligência que eu acredito que faça a engrenagem funcionar de tudo, tá? Porque você pode estudar um monte, isso é muito legal, tá? Seu QI ser elevado, você pode ser muito esforçado ou esforçada, seu QA ser elevado, isso é fundamental, e você pode ter inteligência emocional muito boa também e até espiritual, né? Muito boa também. Eu recomendo muito você fazer isso e ser assim. Legal? E sua vida vai estar em alta performance. Só que você vai perceber que algumas coisas ou vão travar e não vão evoluir, ou você vai ser aquela pessoa que consegue até a fama, tudo, mas não é feliz, né? E a gente vê vários casos de famosos assim. Então, por que disso? Porque a pessoa não tem essa inteligência da humildade colocada de uma maneira certa. E socialmente falando, a sociedade também não trata disso. Então, apenas alguns, né, profissionais tratam disso, a maioria não trata disso. Então, finge que isso simplesmente não existe e existe numa quantidade altíssima. Então, como isso é uma demanda muito alta, eu resolvi gravar esse podcast, tá? Eu não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas provavelmente no meu site você vai conseguir um e-book gratuito sobre esse assunto, tá? Não precisa nem por e-mail, nem WhatsApp, nada, porque no meu gratuito é de graça mesmo. Então, qual que é o grande lance? Você vai entrar, você vai ler e você vai saber mais se você se interessar por esse tema. Agora, vamos falar um pouquinho, né, sobre isso. Por que que eu estou querendo dizer tanto sobre isso? Porque eu acredito que na nossa sociedade, o grande problema seja justamente esse, sabe? A pessoa, ela sabe que ela precisa, vamos supor, ela que precisa ganhar corpo, ela quer ficar mais musculosa ou mais musculoso. Só que o que acontece? Ela não procura informações de profissionais qualificados sobre esse tema. E aí o que acontece? Ela começa a ingerir substâncias, sabe-se lá da onde, do que, sabe-se lá qual o efeito. Enfim, a gente cansa de ver casos assim, não é? Só que em todas as áreas da vida as pessoas fazem isso, só que elas não percebem. Então, é fundamental, se você quiser evoluir, você ter mentores ou mentoras que te ajudem nesse processo de evolução. E não ficar sempre no mesmo nível, no sentido de eu quero algo a mais, mas a vida não me dá. Deus não me ajuda, ou a vida não, sabe assim? Então, assim,
Isso simplesmente não existe, tá? Agora, se você estiver correndo atrás, mesmo com mentor ou com mentora, você não estiver evoluindo da maneira que você acha que deve evoluir, isso se deve a energias negativas e trabalhos contra você, tá? Então, são pessoas que estão fazendo trabalhos e estão convivendo com você, e sugando sua energia e sua autoestima. E aí, realmente é muito preocupante, porque você tem que prestar muita atenção com essas pessoas, porque são pessoas que geralmente falam que gostam de você, sempre sorriem e tal quando você tá junto com elas. Só que o que elas querem, na verdade, é usar as decepções dela e sugar você, porque essas são as crenças dela, né? E não a sua. E aí o que acontece é que você acaba ingerindo isso, né? De uma maneira muito intensa. E aí que tudo dá errado na sua vida, tá? Então, a minha indicação seria. Nesse caso, se você verificou que você tem esse problema, tá? Mas esse problema é só quando você realmente fez tudo o que eu falei nesse áudio, tá em altíssima performance, já há um bom tempo, tá? E ainda não chegou no nível que você queria. Então são pessoas próximas a você. Você tem duas opções. A primeira, ou você procura um trabalho espiritual para resolver isso, eu indico muito, tá? Trabalho espiritual que eu falo são com profissionais de esoterismo de qualidade, ou se você tem uma religião específica, algum padre, alguma coisa mais um acima da média, entendeu? É aquilo que eu falo, você vai procurar mentores, procura gente acima da média e que passou pelo aquilo que você quer resolver, tá? Então, vamos lá. Ou então a segunda maneira, que é a maneira mais popular de se resolver isso, é cortando o mal pela raiz, tá? Isso é fundamental também. Eu acredito que tenha que fazer as duas, mas principalmente essa geralmente já funciona rápido, entendeu? Você não precisa ser mal educada, mal educado com a pessoa que você acredita que suga a sua energia, ou que te desmotiva, ou que tá sempre te colocando para baixo, ou enfim, ou que desacredita da sua vida, dos seus projetos. Não precisa ser mal educado nem nada. Mas você pode simplesmente pegar e mudar o rumo da sua vida, aonde essa pessoa simplesmente ela não consiga nem estar na mesma realidade que a sua. Se mesmo assim a pessoa ficar enchendo o seu saco, aí você corta pela raiz, entendeu? Aí você pode se mudar, você pode mudar de cidade, de estado, alguma coisa do tipo, e tentar cortar os contatos que tem ligações entre vocês, entendeu? Porque muitas vezes você tem um amigo, uma amiga, por exemplo. A mulher tinha uma amiga e a amiga saiu com o marido dessa mulher, por exemplo. E aí, para ela cortar essa mulher, se ela quiser, o ideal seria que ela, tudo bem, perdoa, mas perdoa de verdade, tá? E aí depois você corta a convivência, tá? Então, corta a rede social, corta a convivência física e principalmente com quem conhece você e conhece essa pessoa, porque é aí que ela consegue a fonte do que ela quer, entendeu? E vai virar algo inesgotável para ela, né? Não acaba, é inesgotável, porque por que vira inesgotável? Porque a pessoa consegue achar você no seu ponto fraco, entendeu? Todos os seus pontos fracos a pessoa consegue, porque você fala para outra e você nem sabe às vezes que ela tá pegando naquela fonte. Então, toma muito cuidado com pessoas assim, tá? Minha dica é essa.